Diga assim. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Será que você pode aplaudir a Jesus bem forte? Glórias a Deus. Deus é bom demais, meu irmão. Ele é maravilhoso e nós estamos aqui por causa dele. Nós vivemos por ele. E se nós temos motivos, é porque um dia ele morreu na cruz por nós e por isso que nós estamos aqui. Então, olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: pode ficar feliz, porque existe esperança para você. Deus é bom demais, amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Eu quero iniciar essa semana, né? Apesar que nós iniciamos no domingo, mas hoje é o primeiro culto dessa rede, e eu quero orar para que Deus ele venha tomar o controle de todas as coisas, principalmente deste culto, que nós possamos render graças para Ele, que nós possamos abrir o nosso coração para Ele, para que Ele tenha liberdade a falar, a ministrar os nossos corações, em o nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado, Jesus, por estarmos aqui reunidos em teu nome para te adorar e para te engrandecer, Senhor Jesus. Que o teu Espírito tenha total liberdade no meio de nós, que nós possamos acessar mais altos céus, que a tua palavra ela venha acessar também o nosso coração, acessar a nossa mente, trazendo transformação, trazendo mudança, porque a verdade do Evangelho é que ele muda, ele transforma, ele traz esperança. Então nós te pedimos que através do teu Espírito essa noite, o Senhor tenha liberdade para agir no meio de nós, fala aos nossos corações, revela profundamente aquilo que nós precisamos ouvir. Nós estamos atentos à tua voz, nós queremos mais de ti, nós queremos ser envoltos pela tua graça, nós queremos ser envoltos pela tua glória, nós queremos a manifestação do teu Espírito no meio de nós. Enche-nos com a tua alegria, Pai, nos manifesta, arranca toda a tristeza, todo desânimo, tudo aquilo que não prevém de ti, que não vem de ti, e coloca em nós um teu Espírito. Senhor, vem esta noite como labareda, como fogo, e acende a chama em nossos corações. Faça que nós venhamos enxergar o sobrenatural e viver pela fé. É isso que nós te pedimos, Espírito Santo, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele mais uma vez. Aleluias. E já pode tomar o seu assento e ficar à vontade, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Toma o seu banquinho, senta aí, toca esse violão que você vai ficar comigo até o final essa noite, amém? Estou muito feliz de estar aqui essa noite com vocês, essa noite tão especial, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Quantos creem, digam amém. Se você veio aqui para buscar algo de Deus, se prepara, porque você vai receber algo de Deus. Todas as vezes que nós nos achegamos à presença do Senhor Jesus, você pode ter certeza que você não sai de mão vazia, você não sai de coração vazio. Quando você busca a face de Deus, Ele se revela a você, e essa noite não vai ser diferente, amém? Eu quero ler um texto da Bíblia com você, que na realidade o apóstolo Paulo escreveu, que está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1. Nós vamos falar de algo muito especial, que eu tenho vivido muito sobre isso. Quarta-feira passada,
eu trouxe essa palavra para a igreja, o Senhor falou fortemente ao meu coração, e eu tenho certeza que essa terça-feira também não vai ser diferente. O Espírito Santo de Deus vai agir neste lugar, e você vai sair daqui cheio de fé, cheio de certeza daquilo que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus, amém? Hebreus capítulo 11, no versículo 1, está escrito o seguinte: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. O apóstolo Paulo já estava muito bem inspirado aqui quando ele disse isso. Uma frase tão bonita que essa palavra tão pequena, chamada fé, e eu posso dizer que depois do nome de Jesus, talvez seja a palavra mais poderosa que você vai ouvir na sua vida. Jesus é o nome sobre todo um nome, e o nome dele é poderoso para curar, restaurar, batizar, transformar, mudar, fazer aquilo que precisa ser feito. E a palavra fé, talvez, pelo menos na minha percepção, é a palavra mais poderosa depois do nome de Jesus. E o apóstolo Paulo escreve bem sobre ela, dizendo que ela é a confiança daquilo que nós esperamos. Dizendo mais ou menos, é a certeza daquilo que você espera. E isso já entra no teu coração como uma verdade. O que você almeja para o seu futuro? Essa esperança que vai acontecer. Porque a fé, na realidade, é a certeza daquilo que nós esperamos. E muito mais, a certeza daquilo que nós não vemos. Mesmo que você não enxergue, mesmo que você não veja, mesmo que não esteja no seu alcance, aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te cumprir. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo de que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior que o de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. Versículo 5, pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. Você entende isso? Se você ler na Bíblia, o único homem que a Bíblia diz que foi transladado foi Enoque. O que seria isso, pastor? Enoque foi o único homem que não experimentou a morte fisicamente. Ele era um homem de tanta fé. Deus o amava tanto que Deus decidiu recolher para ele antes mesmo dele morrer. Pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não se foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado muito a Deus. Sem fé é impossível você agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Primeira palavra para você gravar no teu coração é que não existe um servir a Deus sem fé. E fé não tem a ver com aquilo que você vê. Fé não tem a ver com lógicas. Fé não tem a ver com 1 mais 1 é igual a 2. Fé tem a ver com o sobrenatural. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte, se os meninos puderem pôr para mim, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Pois vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Eu falei para vocês desde o começo do ano, 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, 2026 vai ser o melhor ano da minha vida, e eu aprendi isso em 2024, quando eu ouvi uma palavra do pastor André Fernandes, lá nos Estados Unidos. Eu falei, eu vou viver isso para a minha vida todo dia, porque não tem a ver com aquilo que eu enxergo, não tem a ver com aquilo que eu tenho na mão agora, não tem a ver com as condições que eu carrego, mas tem a ver com aquilo que eu acredito. Não importa aquilo que eu estou vivendo, a maneira que eu estou vivendo agora, se eu determinar que 2025 vai ser o melhor ano da minha vida, vai ser o melhor ano da minha vida, e ponto final. Então é desse jeito que muitas vezes nós devemos andar, andando pela fé e não pela nossa visão. E esquece tudo o que você já viu na sua vida. A partir de hoje você vai aprender que as coisas não têm a ver com aquilo que você enxerga, mas tem a ver com aquilo que você acredita.
E eu tenho certeza que é desse jeito que Deus age. Mas é interessante, porque talvez uma das maiores reclamações que eu ouço, e já chegou muito até mim, e as pessoas falam assim: pastor, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Isso é uma grande verdade. Por que coisas ruins acontecem com aqueles que servem o Senhor, com aqueles que têm fé? Esses dias, eu acho que todo mundo sabe, a Aldinha do culto de quinta-feira, entraram no salão dela e levaram tudo. Tudo. Secador, pente, tudo que ela tinha. E isso é muito ruim. E eu tive a oportunidade de conversar com ela. Pode baixar, não precisa aumentar não, estava bom. Estava conversando com ela, baixa mais um pouquinho, tira o ganho, isso. Estava conversando com ela, e aí ela questionou, ela falou: pastor, por que coisas boas acontecem, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Né? Por que comigo? Por que isso aconteceu? E aí na hora daquela pergunta, eu falei assim, como que eu poderia responder para ela? O que eu poderia responder para ela? Por quê? Tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que você não vai saber explicar. Tem coisas que Deus ele não vai te explicar, que você só precisa viver. É difícil. E aí eu lembrei uma vez que eu vi, não sei se foi numa reportagem, aonde que eu vi, aquele hospital do câncer. Um monte de criança, novinha, com câncer, carequinha, sofrendo, porque precisava aplicar injeção, enfim, um monte de coisa. E eu me questionei, eu falei: Deus, por quê? Por que pessoas boas, às vezes, são cometidas de coisas ruins? E aí ficava questionando a Deus, e aí Deus responde, e nunca vinha resposta. E eu entendi que tem coisa que não tem resposta. Tem coisas que nós precisamos viver. Existem coisas na sua vida e na minha vida, que não adianta você questionar a Deus, dizendo assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Ou então, mais ou menos assim, e é aqui que mora o perigo: Senhor, será que eu deixei de fazer algo e por isso que isso aconteceu comigo? Será que eu deixei de orar? Será que eu deixei de servir? Será que eu deixei de fazer? O diabo, muito sutil, ele sabe disso. E quando você entra nesses pensamentos, aí ele joga no seu coração algo mais ou menos assim: sabe por que você está passando por esse vale? Porque você não orou muito. Sabe por que você está passando por esse vale? Porque você deixou de me servir da maneira correta. Sabe por que você está passando por essa situação? Por causa disso e disso. E vai jogando a culpa sobre os seus ombros. E esse é o grande perigo, de que quando as coisas ruins acontecem, nós queremos tomar a verdade daquilo e falar: não, isso está acontecendo porque eu fiz algo ruim. E nem sempre é isso. Existem coisas que acontecem na nossa vida que Deus permite que venha acontecer para que nós venhamos crescer espiritualmente. Hoje eu tenho a percepção bem clara no meu ministério e na minha vida de que tudo aquilo que eu vivo é permissão de Deus. Mesmo coisas ruins, pastor, mesmas coisas ruins. Se você não sabe, lá no Egito, antigamente, quando Deus ele fala para que deveria se ungir os umbrais das casas, porque ele disse que o anjo mau passaria, o anjo da morte passaria, e a casa que não tivesse com os umbrais ungidos, o anjo entraria e traria a morte. Se você não sabe quem mandou aquele anjo, foi o próprio Deus. Então entende uma coisa a partir de hoje na sua vida, que tudo que acontece com você sendo crente é permissão de Deus. E se algo está saindo do controle, não é porque ele te abandonou ou porque ele te esqueceu. Não é porque você está passando por uma situação difícil que Deus não te ama ou não gosta de você. Talvez esse momento seja para que a sua fé seja forjada e você venha crescer um pouquinho mais. Entende? Naquele dia eu conversando com ela, eu falei: Alda, coisas ruins acontecem com todos. O problema é quando nós tomamos a culpa e achamos que o problema é nosso. Não. E ela até falou assim: pastor, eu cuido de tanta gente na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei: eu sei. E você faz tudo aquilo que você deve fazer. Só que dias difíceis também vão acontecer na vida de pessoas boas. João capítulo 16, versículo 33, está escrito assim. Dá para colocar aí? João 16, 33. Se der? Ó, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz neste mundo. Vocês terão
Contudo, tenham coragem, porque eu venci o mundo. Entende? Já tirou metade do peso que você estava carregando na sua vida. Ai, a culpa era minha, o problema era meu, isso estava acontecendo por causa disso. Não, meu irmão. Tem coisa que vai acontecer na sua vida, é permissão de Deus para que você venha crescer, evoluir. Porque Deus tem muito mais para a sua casa, para a sua família, para o teu ministério. E as coisas que Ele determinou vão acontecer. E é isso que eu preciso entender. Baseado em tudo isso, eu tirei algumas verdades que eu quero compartilhar com você essa noite, bem rapidinho. A primeira delas é que a fé é a certeza em meio à nossa incerteza. Guarda isso no teu coração. Ter fé é uma pessoa que tem certeza quando não existe certeza nenhuma. Quando você olha e você fala, meu Deus, como que vai ser? De que forma vai acontecer? Eu não sei, mas Deus vai fazer com que isso aconteça. Alguém sabe como foi gerado dentro da barriga do ventre da mãe? De verdade, como que você surgiu lá? A ciência explica. A relação entre o homem e uma mulher, vai lá, não sei o que e tal. Mas da onde surge o espírito lá dentro? Quem coloca o fôlego de vida lá dentro? A qual momento você tem uma consciência? Isso não se explica. A ciência explica até o momento da morte. Mas depois da morte, não se explica. Mas se já tem certeza que nós vamos para um lugar, entende? Tem coisas que você não vai explicar, você não vai entender. Então, em meio à incerteza, você precisa ter a certeza de que Deus vai fazer na sua vida. Abraão, ele estava junto com sua família, e aí Deus chegou para ele e falou, Abraão, seguinte, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Caramba! Irmão, já pensou em viver um negócio desse na sua vida? Sai do seu conforto, sai da sua família e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Não existe uma certeza, só uma palavra. E aí vem a dúvida, será que eu vou? Será que eu não vou? Abraão, mesmo em meio à incerteza de onde ele iria, ele teve a certeza de que Deus estaria lá. É isso que eu e você devemos entender. Aonde Deus nos enviar, aonde Ele nos mandar, meu irmão, Ele vai estar lá nos esperando. Outra coisa, Noé, antes dele construir a arca, se você ler na Bíblia, nunca havia tido uma gota de água do céu. Isso é sobrenatural. Aí ele ouve uma voz e diz para ele o seguinte, Noé, eu quero que você crie uma arca, porque eu vou destruir toda a humanidade com dilúvio. Não sabia nem que era dilúvio. Talvez não existia nem a palavra, mas ele se atentou na sua voz. Ouça a voz de Deus, seja sensível a entender aquilo que Deus está falando ao teu coração. Para de ter medo, seja ousado, porque se Deus determinou, Ele vai fazer. Quando Ele determina, Ele faz. Noé, ele monta a arca no meio daquela situação onde ele não tinha certeza nenhuma. Porque a grande verdade, quando não sabemos para onde ir, a fé nos lembra que Deus vai estar lá. Olha só, Abraão e Noé receberam 2 chamados. Abraão, Deus falou para ele, sai da tua terra e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Abraão não sabia para onde ele ia, mas ele tinha certeza de que Deus estaria lá. Noé recebeu mais ou menos o mesmo chamado. Você vai fazer uma arca, vai entrar lá dentro, vai lacar a porta, eu vou lançar o dilúvio, e quando o dilúvio acabar, eu vou estar lá. Não importa o que você está vivendo, aonde Deus vai te levar, Ele está guiando os seus passos e Ele vai conduzir o seu caminho. É isso que eu acredito, é isso que eu tenho vivido todos os dias na minha vida. Eu tenho pedido experiências com Deus nesse sentido. Senhor, tem coisas que eu não preciso entender, já ficou claro para mim. Tem coisas que não cabe a mim entender, mas o que eu peço é para onde o Senhor me mandar, que o Senhor esteja lá. É para lá que eu quero ir. O salmista diz, mesmo que eu passar pelo vale da sombra da morte, se o Senhor estiver comigo, não há problema nenhum. Entende? Eu e você, como crente, como cristão, como embaixadores de Jesus Cristo aqui nessa terra, nós temos que ter essa convicção gravada dentro do nosso coração, porque o mundo aí fora vive numa incerteza, mas carente de pessoas com certeza e convicção. E eu e você somos essa convicção, eu e você somos essa certeza. Se alguém me perguntar, pastor, quando eu vou morrer, eu vou para onde? Eu vou falar, você vai para o céu.
Como que o senhor sabe disso? Meu irmão, não preciso ver, eu acredito nisso. E se eu vou, você vai comigo. Uma pessoa com certeza, ela direciona centenas de pessoas. E Deus está querendo colocar esse espírito no seu coração essa noite. Nós vamos invadir alguns lares daqui a algumas semanas. E quando você entrar nesse lar como líder, como auxiliar, como supervisor, eu não sei, você vai chegar lá batendo o seu pé com a certeza de que aonde você está, o Espírito de Deus está com você. Entende? É isso que nós precisamos buscar. E aqui eu tiro algo muito interessante, sabe por quê? Porque se você ler na história da Bíblia praticamente todinha, Deus falou com Abraão umas 7 ou 8 vezes. Deus falou com Noé, no máximo 4 vezes. No máximo. Ó Noé, você vai fazer a arca, deu as instruções, coloca todo mundo para dentro e acabou. E aí sabe de uma coisa? Nenhum dos dois ficaram assim, Deus, me dá mais uma prova. Deus, fala comigo mais uma vez. Deus, direciona mais uma vez. Uma vez que Deus falou, foi o suficiente para eles ouvirem e obedecerem. Sabe qual é o meu problema? O meu, acho que não é o seu. Toda hora eu pergunto para Deus, será que é mesmo, Deus? Será que é? Não, Deus, é o seguinte, ó. Igual, esqueci. Tinha falado ontem na ministração. Gideão. Ó Deus, Gideão é o seguinte. Se for o senhor, molha só a plantinha e em volta você deixa seco. Aí tá bom, vai dormir quando acorda de manhã, plantinha molhada de orvalho e o chão seco. É Deus, tá bom. Sou eu mesmo para ir, né Deus? É você. Posso pedir só mais uma coisa, Deus? Pode. Vamos fazer ao contrário, molhe o chão e deixa só a plantinha seca. Aí Deus, tá bom, vamos lá, dorme de novo. Molhe o chão e deixa a plantinha molhada. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós temos dúvidas daquilo que Deus já colocou no seu coração e diz para você, vai que eu vou garantir a sua vitória. Aí você fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Vai! Caminha! Porque se Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, é porque Ele está ministrando ao teu coração. Chegou a tua hora, chegou a tua vez. Para de olhar para trás, vai para frente e segue aquilo que eu coloquei no seu coração. Eu vou dar um jeito de fazer para que aquilo se concretize. Da onde surgiu tanta madeira para fazer uma arca? Me fala. Pastor, tinha muita árvore lá. É mesmo? Será que tinha? Você estava lá? Deus provê as coisas certas na hora certa. Eu e você precisamos acreditar, e isso tem a ver com a nossa fé. Outra coisa, a fé nos sustenta em meio às nossas perdas. Jó, no capítulo 1, versículo 21, diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome. É Ele. Meu irmão, se teve uma coisa que Jó não perdeu, foi a sua fé. Até a mulher ele perdeu tudo. Mas ele sabia de que tudo que ele tinha vinha de Deus. E se Deus queria tirar, também Deus tiraria. Só resumindo para você, a história de Jó você conhece melhor do que eu. Depois de tudo que Jó passou, Deus restituiu 2 vezes mais na vida dele. Entenda uma coisa, você serve um Deus poderoso. Ele conhece o seu acordar, Ele conhece o seu dormir, meu irmão. Então não se preocupa que Ele está no controle de todas as coisas. Pastor, aquilo que eu estou vivendo é muito difícil, é complicado, eu sei. Mas você só está vivendo porque Ele conhece o seu coração, Ele sabe da sua capacidade e Ele sabe que você é capaz de chegar lá. Eu costumo dizer que a sua dificuldade não é a minha, mas eu também entendo que Deus ele não dá uma cruz maior daquilo que você possa carregar. Então para de murmurar. Olha para essa situação e fala: Deus, eu vou aprender muito com esse gigante. Porque é isso que nós devemos entender. A fé nos sustenta em meio às perdas. Jó perdeu tudo. Paulo e Silas dentro de uma cadeia. Estavam os dois lá, perderam tudo. Imagina. Eu fico imaginando. Deus te servir por 15 anos. Estou servindo. Aí quando eu estou lá, tal, que não sei o que, eu ainda vou preso para uma cadeia. Que negócio é esse? Que evangelho é esse? Está errado isso. Porque o evangelho que a gente vive hoje é mais ou menos assim, né? Se alguma coisa ruim acontecer, é porque você está em pecado. Vigia, hein? As coisas não estão dando certo, porque você vai falar isso para Paulo e Silas, que tinha acabado de tirar o demônio de uma mulher, tinha acabado de expulsar o espírito maligno de uma mulher e foram presos. Aí eu acho que um olhou para o outro na cadeia assim e falou: quem? É você, né? Não, só pode.
porque eu não sou. Aí o outro falava para ele, não, eu também não. Então por que nós estamos aqui? Porque tem coisas que não se explica no momento, mas lá na frente Deus explica. A Bíblia diz, que você conhece a história também, é bem básico, coisinha de discipulado, que em um determinado momento as cadeias quebraram, Paulo e Silas foram libertos, centenas de pessoas foram batizadas, um homem que ia tirar a sua vida não tirou e se batizou. Então existem processos que talvez à sua vista pareça ruim, mas Deus tem um plano muito maior lá na frente para salvar outras pessoas. Essa é a compreensão do Evangelho, a compreensão de você ter fé, meu irmão. É isso que eu preciso entender. Não é um evangelho só de venha a nós, mas é um evangelho de entender que aquilo que eu estou vivendo é o que Deus planejou para a minha vida. O inimigo pode tocar nos seus bens, mas não pode roubar a sua fé. A fé transforma prisão em altar de adoração. Estava lá, todo mundo preso. A dificuldade, a luta, o problema. Sabe o que tornou aquele lugar? Um altar onde as pessoas se renderam a Cristo. Quando tudo ao redor cair, a fé vai te manter em pé. Tudo pode cair, mas se você tiver fé, meu irmão, se prepara. Olha só, terceira coisa, e a gente já vai para o finalzinho aqui, porque eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou no seu coração é essa fé. A fé não exige explicação, mas sim confiança. Guarda isso no teu coração. A sua fé, ela não precisa de explicação, ela precisa de confiança. Quando eu tenho fé, eu não vejo, mas eu confio, eu acredito. Eu não sei como vai acontecer, mas eu acredito que vai acontecer. Ponto final. É assim. Eu na minha caminhada cristã, desde quando eu me converti, eu fui aprendendo, algumas coisas eu questionava, eu falava, não Deus, por que é assim, que é assado? E aí chegou um ponto da minha vida que eu falei, tá bom Deus, o Senhor não me deve explicação de nada. Na realidade, eu só tenho que ouvir a tua voz, obedecer e caminhar. E para onde o Senhor me levar, está tudo certo. E se for ruim, está tudo certo. E se for bom, está tudo certo também. O que eu preciso é só ouvir e entender a sua vontade. E não tentar explicar aquilo que não é explicado. Provérbios, Salomão escreve no capítulo 3, versículo 5. Confie no Senhor. Confiança, meu irmão, não é algo que você entrega pela metade, mas confiar é 100%. Eu vejo isso muito na vida do Arthur comigo. O Arthur confia 100% em mim. Se eu falar para ele, Arthur, pula, ele pula. Ele nem questiona, porque ele confia na minha voz, e é assim que nós devemos fazer. Ele diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não apoie-se na sua capacidade, no seu entendimento, no seu intelecto, naquilo que você acha que é certo, que é errado. O meu papel e o seu papel como cristão é viver aquilo que Deus tem para a nossa vida e confiar que Ele vai fazer o melhor. Pastor, eu não estou vendo, mas Ele não pediu para você ver, Ele pediu para você crer. O que você espera da parte de Deus essa noite? O que é impossível para você? O que você diz assim, cara, isso daqui não vai acontecer? E se eu garantir para você que vai acontecer? Porque a Bíblia diz isso. Então, pronto, não sou eu, essa palavra não é minha, não fui eu quem escrevi, mas foi Deus quem falou. Confia em mim, não se apoie na sua vontade, na sua força, no seu ombro. Eu farei. E nós devemos entender que nem sempre Deus explica, mas sempre Ele vai nos sustentar. Tem coisas que Ele não vai explicar, mas tem coisas que Ele vai te sustentar. A fé, ela obedece sem entender. E isso é uma grande dificuldade para nós. Obedecer sem entender. A pior coisa que eu tenho na minha vida, meu irmão, isso é comigo, é alguém pedir para eu fazer algo e eu não entender o contexto daquilo. Se alguém falar assim para mim, Michel, pega essa caixa aqui, tira daqui e leva ela lá para o fundo. A primeira coisa que vai vir na minha cabeça é, por quê? É meu isso. E Deus tem trabalhado muito no meu coração. Por que nós vamos tirar? Não, só tira e põe lá. Não, mas eu quero saber por quê. Por quê? A caixa está boa aqui, ela vai tocar aqui. Só tira a caixa e põe lá. E isso é um erro. Porque a gente deixa de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque a gente quer explicação. E quando você procura muita explicação, você não vive o sobrenatural de Deus. Porque sobrenatural não tem explicação.
Lázaro ser ressuscitado da vida, da morte para a vida, não tem explicação. Uma mulher ser curada de um tempo onde existia uma hemorragia, e do nada, com um toque, ela ser curada, não tem explicação. Então para de procurar explicação e só viva o sobrenatural que Deus tem para a sua vida. E se não aconteceu ainda, vai acontecer, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Quando faltar lógica na sua vida, tem que sobrar confiança. O que é lógica? 1 mais 1 é igual a... É simples. Mas e quando Deus fala, ó, seja fiel no pouco que eu vou te colocar no muito. Se você plantar 1, você vai colher 3, 10, 20. É isso. É entender que Deus está acima de todas as coisas. Talvez você esteja esperando alguma explicação, mas Deus está só te pedindo para que você confie nele. Dá para confiar? Até o final de 2025, eu profetizo que você vai viver o sobrenatural de Deus. Se você colocar o teu coração, confiar, ter a certeza, Deus, Ele vai agir, Ele vai mover, Ele vai fazer, porque Ele não precisa da sua capacidade, Ele não precisa da sua força, Ele precisa da sua confiança. E olha, se sincero como pastor, se você sair com 10% da convicção que Deus colocou no meu coração através dessa palavra, meu irmão, o inferno que se prepare. Porque essa igreja vai encher. Não porque nós queremos encher de pessoas, não, meu irmão. É porque a sua confiança vai ser tão grande em Deus, que as pessoas, você vai ser como um imã. As pessoas vão se aproximar, eu preciso dessa direção, eu preciso de você, eu preciso saber o que você está vivendo, porque e mesmo a luta, a dificuldade, existe algo dentro de você que nada muda, nada te abala. E você vai dizer, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas, eu confio nele e Ele fará. Essa convicção que eu preciso ter, porque por último, a fé sempre vai nos conduzir à vitória, ponto final. Se você tiver fé, se prepara para viver a vitória. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo bíblico, de fé, e eu encerro por aqui, para você ficar de pé. O povo estava no deserto, passou pelo deserto, Moisés morre, Josué assume, aí Deus fala para Josué, vou dar a terra para vocês, beleza, Jericó. Só que Jericó era sitiada por grandes muros muito grandes. Povo, se prepara, pega as armas, batalha, espada, escudo, que nós vamos derrubar esses muros. Não, vocês não vão derrubar com espada, vocês não vão derrubar com a força, vocês vão derrubar com a fé. Que fé, Deus? Fala o seguinte, vocês vão dar 7 voltas em volta desse muro. 7, tá bom, 7 voltas, e na última volta, vocês vão tocar a trombeta. O barulho vai fazer o muro cair? Em lógica. Cara, eu vou sentar. Porque Deus, Ele é tão maravilhoso. Cada milagre que você vê na Bíblia, você não vê lógica nas coisas que Ele fazia. Cospe no chão, pega a lama, põe no olho de um camarada, o bicho vê. Tá andando, uma mulher toca na hora dele, para de sangrar. Alguém fala, minha filha está doente, morreu. Ele chega no ouvido, solta, levanta menina, a menina volta a andar. Não teve um milagre que você vê que Jesus, não, vamos trabalhar com a lógica, né? Porque milagre acontece assim, faz assim, deve ser desse jeito, não tem nada disso, meu irmão. É do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, do jeito dele, como ele quiser. Josué, oi, começa a dar a volta aí no muro. Mas vão chamar a gente de louco. O povo vai dar risada, não só dá a volta, só dá a volta. Dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 5 voltas. Na 7ª volta, toca a trombeta. Quando você tocar a trombeta, os muros vão cair. A Bíblia diz que na 7ª volta, ao soar daquelas trombetas, todos os muros vieram ao chão. Todos. Tem lógica? Não precisa de lógica, mas eu sei que a fé garante a minha vitória. A terra prometida está aí, pode entrar e conquistar. O que você tem buscado, o que você tem almejado, depende de verdade da fé que você planta em cima disso. 2025
vai ser o melhor ano da minha vida e não me interessa o que vão dizer. 2026 se prepara, porque vai ser melhor ainda, em todas as áreas. Mais unção de Deus, mais graça de Deus, mais provisão de Deus. Eu vou viver os milagres de Deus na minha vida. Se você crê, aplauda Ele, fica sobre os seus pés. Aplauda Ele bem forte e diga: eu vou viver os milagres de Deus na minha vida, porque a minha fé não se baseia naquilo que eu vejo, mas a minha fé se baseia. Vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar, vamos adorar a Ele. Aleluia! Nós vamos viver grandes coisas da parte de Deus, meu irmão, porque Ele é poderoso. Vai começar devagar, mas o Espírito Santo vai queimar no teu coração essa noite. Ei, rabalabassore, cantarabalabassuyabas. Ah, Pai, o sonho que estava perdido, aquilo que o diabo entulhou, Deus vai trazer à tona, porque nós estamos em um culto de fé. Terça-feira é o culto de você usar a tua fé. Temer por quê? Por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo Sobre a tua vida, sobre a tua eu fé. creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irá prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós vamos cantar esse refrão: a tempestade, o vento forte, nada vai te parar, meu irmão. Mas eu quero fazer algo diferente. Você vai pegar na mão desse crente que está do seu lado aí. Ah, eu não te conheço. Dá a mão aí, abençoado. Vai sair fogo nesse lugar. Oh Deus, o Senhor vai derramar a tua glória, a tua provisão nesse lugar. Milagre vai começar a acontecer essa noite. Diga, diga. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Diga isso pra ele ouvir. Deus. Diga isso pra ele ouvir. Escuta, escuta. A fé não precisa fazer sentido. É ter certeza em meio à incerteza. É ter força em meio à fraqueza. É enxergar sua vitória em meio às lutas. É viver o sobrenatural dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Nós temos em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Agora, lá, vamos fazer algo diferente aqui. Ah, Deus. Eu gosto de culto assim. Eu gosto de culto que a gente não espera nada e acontece tudo. Que Deus age, o Espírito Santo age. Ei, trabalha, bababá, sorerererererê.